Senhores e senhoras deputados, hoje, deputado Ferreira Aragão, o Diário do Nordeste traz uma matéria que eu me obrigo a vir a público dar uma posição mais clara. O Diário diz, acompanha, o deputado Heitor Ferrer, cujos pronunciamentos na Assembleia têm contestado a administração estadual, participou da reunião do PDT, que decidiu apoiar Cid e diz que vai seguir o partido. E houve realmente a reunião, o jornal retratou a verdade. Mas há a obrigação, deputado Arthur Bruno, do parlamentar, de quando ele é procurado pelos seus admiradores, pelos seus eleitores, de dar uma resposta mais clara. E qual é, meus senhores e minhas senhoras e o povo do Ceará, a resposta mais clara? Serei, deputado João Ananias, voto vencido na convenção do meu partido. Eu serei o voto destoante do meu partido. Porque não tenho vocação para o derretimento político que a sociedade brasileira se acostumou a ver ao longo da sua construção. Respeito o PDT porque lá é a minha origem político-partidária. Não deixo o meu partido em constrangimento, em desobedecê-lo, em desacatá-lo. Mas tenho a firme posição, a firme determinação, e disse ontem ao presidente do meu partido, por quem às vezes as pessoas não acreditam, mas nutrimos amizade recíproca, embora tenhamos divergências, mas há um respeito mútuo entre mim e o presidente André Figueiredo. E disse, repito, aqui em Alhures, o PDT tem se manifestado, tem manifestado o desejo de apoiar a reeleição do atual governante. Direito legítimo do partido, o partido fundamenta bem esse desejo, como eu também fundamento bem a minha posição de dizer que voto contra essa proposta do partido, embora seja voto vencido. E aí, deputado João Ananias, vem a clareza, como água de rocha, que eu quero estabelecer. Voto contra e sou voto vencido. Jamais, com essa determinação partidária, eu posso estar em qualquer outro palanque. Eu não posso, por mais brilhante que sejam os outros candidatos, por mais nobres que sejam, por mais honestos que sejam, eu não posso subir no palanque de outras candidaturas ao governo do Ceará, se o partido definir posição de apoio ao atual governante por sua reeleição. Mas nada me obriga a subir no palanque que o meu partido está apoiando. Porque aí, deputado João Ananias, seria o derretimento da minha credibilidade, o derretimento da minha postura. Eu me autodestruiria. E vejam bem, os senhores e as senhoras, que para mais de 107, aqui está o Bebeto, o Carlos Alberto, no seu número concreto, não sei se 107 mensagens governamentais, mas votei a favor de 101. Votei contra 6 ou 7 matérias oriundas do governo. E aí alguém há de perguntar, e se o governador fosse do PDT, Vossa Excelência votaria contra também essas mesmas matérias? Votaria. Votaria contra todas elas com a mesma convicção, porque elas ferem o princípio maior, que é a Constituição brasileira. Eu vou ler para os senhores uma matéria
uma matéria não, um discurso, deputado Roberto Cláudio, do professor Flávio Torres. E este deputado Jonanias é o meu norte. O professor Flávio Torres assumiu o Senado da República por 4 meses e publicou um balanço de atividades. O que é que o professor Flávio Torres disse em um pronunciamento que está hoje neste livro de atividades do senador Flávio Torres? Vou encerrar o meu discurso dizendo que vou exercer meu mandato obedecendo a 3 lealdades. A primeira lealdade é com o meu Estado, junto com os senadores Tasso Gereissati e Inácio Arruda, com os quais me dou perfeitamente bem. Trabalharei pelos pleitos do Ceará, do governador e dos prefeitos e dos municípios, colocando o gabinete a serviço de suas necessidades. Atuarei também em plenário, discutindo políticas que alavanquem o desenvolvimento do meu Estado e quebrem o desequilíbrio entre as regiões Norte e Sudeste. A segunda lealdade é com o meu partido, que ajudei a fundar e cujo programa e estatuto ajudei a escrever. A terceira lealdade, que governa as 2 lealdades anteriores, são os meus princípios morais e éticos, que construí ao longo da minha vida. Não há Ceará e não há partido que me façam contrariar esses princípios. Essas, meus senhores e minhas senhoras, são as palavras do senador da República pelo meu partido, que substituiu a senadora Patrícia Saboia por 4 meses. Palavras essas que me pautam há muito tempo o meu mandato, e que eu não sabia dizer nem escrever. Eu nunca soube dizer isto em público, não tive a inteligência de dizer, e nunca tive a inteligência de escrever. O professor Flávio Torres teve a inteligência de dizer no plenário do Senado da República e teve a sensibilidade de escrever nesse seu livro de atividades. Justo ele, professor Flávio Torres, que em momentos históricos do PDT tem tido posições firmes em defesa do partido e em defesa da Constituição do Brasil. Quando o professor Flávio Torres, meus senhores e minhas senhoras, esteve na Convenção Nacional para aprovar ou não se o PDT ia apoiar o governo Lula, o deputado Rômulo Coelho, foi também voz destoante do partido. Pela história do professor Flávio Torres, pela história de Brizola, pela história do presidente do PDT atual, do ministro Carlos Lupe, o PDT, quando decidiu apoiar o governo Lula, teve sim o voto contrário também do professor Flávio Torres, porque naquele momento ele achava, o deputado Bruno, que não seria a melhor conduta o PDT apoiar o governo Lula política e administrativamente. Votou contrário. É voz vencida no partido. O partido segue apoiando o governo Lula, mas teve o voto contrário na convenção, na reunião, para não acompanhar o governo Lula. E eu, além desses ditames aqui ofertados pelo professor Flávio Torres, existe algo que eu considero de extrema importância na vida do parlamento e do parlamentar. É o seu juramento. O que é que diz o juramento de cada um de nós? O que é que nós juramos aqui fazer ao assumirmos o mandato de deputado?